Eu vou deixar vocês com as últimas 3 perguntas da coletiva do Abel, que eu acho que tem muita coisa legal pra gente ouvir daí. E assim, ao mesmo tempo, pra gente como quem ama futebol é legal, pra mim como comunicador é legal também, pra imprensa de maneira geral, mas pra gente que tá nas redes sociais comentando e tudo mais. A fala do Abel um pouquinho sobre o lance lá do primeiro jogo contra o River Plate, ele fala do segundo jogo também, e um pouquinho sobre a postura dele, o que ele transmite pra imprensa também. Ele abriu o jogo aí, não que seja muito segredo pra muita gente, mas ele abriu o jogo aí. Bem legal as falas do Abel, tá? Vou deixar aí as últimas 3 perguntas direto. Depois eu vou deixar vocês aqui também com uma análise do Felipe Melo sobre o jogo. Análise rápida, né? A gente costuma trazer o Felipe Melo por aqui, que eu tô ligado que vocês gostam. E aí depois você já deixa seu like, sua inscrição no canal, que é muito importante, beleza? Bora aí pro Abel Ferreira. Sou Diego Iwata da Trivela. Quero voltar na primeira pergunta, que eu achei interessante você falar, né? Que muitas análises não levam em consideração que tem um adversário, né? Assim como foi contra o River Plate, assim foi hoje também. Chega um momento em que o Palmeiras ele dá uma recuada, e é óbvio que isso é um movimento, contra-movimento do adversário, que o adversário está fazendo. O River, em especial, a gente viu isso. Mas existe alguma maneira disso ser evitado de algum modo? Você tem algum mecanismo para tentar evitar? Porque esse Palmeiras, se você me permite fazer essa análise, quando ele está marcando lá em cima, quando ele está pressionando o adversário, ele se torna quase imbatível. O adversário fica perdido. O River Plate qual é a equipa que consegue estar assim os 90 minutos? Não, nenhuma. Então, é impossível. Mas minha pergunta é, existe uma maneira de talvez prever esse recuo, ou não tem como? É natural, é do jogo, não tem o que fazer? Basta você ver o futebol de forma geral, de forma global, é impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. E depois quando a outra equipa sofre um, sofre dois, vai reagir. Vai reagir. Uma equipa só domina a outra completamente quando você joga com um adversário muito mais fraco que você. Eu estou a jogar contra quem? Contra quem estamos a falar? Estou a jogar contra quem? Espera aí, não entendo. Estou a jogar contra quem? Por isso a cultura daqui, nós acharmos que somos melhores de que todos, e porque somos penta e que somos os maiores, esqueça isso. Do outro lado, há equipas com menos recursos, mas com um compromisso, com faca nos dentes. A Alemanha perdeu agora há pouco, perdeu contra uma seleção desconhecida. A Itália vê-se desgraçada para ser qualificada. Agora nós estamos a jogar contra o River. Quantas vezes o Palmeiras ganhou lá na história no River? Diga assim, nenhuma. Não tem problema nenhum. E nós não jogamos sozinhos, como tu disseste muito bem. O adversário tem mérito. Nós aqui que achamos que jogamos sozinhos. Não é assim que funciona. Tem do outro lado um treinador que tem tanta vontade como eu, tem do outro lado um treinador que estuda tanto como eu, tem do outro lado jogadores que querem ganhar tanto como nós, e nós temos que ser humildes de perceber que há jogos que nós vamos ganhar e há jogos que nós vamos perder. 2 mais 2 no futebol não existe. Nós queremos transformar o futebol como a equipa que gasta mais, a equipa é que ganha. É mentira. Quanto tempo levou o Paris Saint-Germain para ganhar uma Liga dos Campeões? 10 anos? Quanto tempo levou o Manchester United? E agora está a passar por um período de reforma e vocês estão a ver, quer dizer, o Guardiola agora é fraco. Agora, quer dizer, o Guardiola era top, agora é fraco. Não é assim que funciona. Nós não conseguimos... Eu digo sempre aos meus jogadores, o meu sonho é estar sempre... nós termos a bola o jogo inteiro, mas isto não existe. E às vezes eu peço a vossa compreensão, porque vocês são jornalistas, e entendo, mas nós temos que ver o futebol nas duas perspectivas. Nós não jogamos sozinhos. A equação tem lá o adversário, e o adversário reage quando sofre, ou nós quando sofremos. Há sempre uma reação. Há sempre uma reação do outro lado. Já para nem falar do valor do adversário. Essa nós vamos a jogar à Venezuela e já está. Não é assim que funciona. Vejam o Brasil. Quantas vezes o Brasil perdeu na história para a Venezuela? Foi Venezuela, certo? Bolívia, desculpem. Quantas vezes? É difícil. O que eu vos quero dizer é, nos dias de hoje não há jogos fáceis. Nos dias de hoje não há jogos fáceis. E às vezes as equipas usam os recursos todos que podem. Passar tempo, fazer tudo. Portanto, não há jogos fáceis hoje em dia. E a prova disso está no futebol americano, está no futebol sul-americano, no futebol europeu. Não existe jogos fáceis. Eu entendo, pois, mas porque é que o Palmeiras estava a ganhar 2 e porque não foi 3 e depois foi... Mas espera aí, nós estamos a jogar sozinhos, estamos a jogar onde? Sabe onde é que era? Sabe quantos torcedores tinham? Sabe quantos torcedores tinham a apoiar? Você foi lá, viu o ambiente que estava. Fiquei muito orgulhoso dos meus jogadores porque era intimidatória a forma como o adversário puxava. É isso que eu espero que os nossos torcedores façam agora quarta-feira. É que nos façam sentir ao nosso adversário aquilo que nós sentimos quando entramos no Monumental com 80 mil
e estádio cheio. É só isso. Está bem? Boa noite, Abel. Silvestre da Gazeta. Voltei, mas por uma noite só. Sentiu minha falta? Muita. Eu estava com saudades, para falar a verdade, de cutucar você também. Abel, como evitar? Claro que você não tem bola de cristal, mas em 2021 vocês meteram 3 no River lá e tomaram um baita susto aqui na volta. Como evitar isso? Você vai usar de exemplo a preparação para esse jogo, o que aconteceu lá atrás? Olha, são jogos diferentes, apesar de ser equipas... É o River e o Palmeiras outra vez. Eu não te sei dizer como é que vai ser o jogo. Como disseste bem, não tenho bola de cristal. Eu sei como é que nós nos vamos preparar. Eu sei como é que nós vamos defrontar os adversários, o nosso adversário. Não há grande surpresa de um lado e do outro. As equipas conhecem-se. E o futebol é isto. Vocês viram o exemplo do Flamengo. A primeira parte podia estar 4 ou 5. E depois acabam por sofrer 2-1. O futebol é isto. Você não consegue... É isto o futebol, e nós temos de estar preparados para tudo. Se a história se vai repetir ou não, não sei. Essa não é a minha preocupação. Eu não vivo com o passado. O passado para mim são experiências, aprendizados. Eu vivo com o aqui e o agora, próximo jogo, prepará-lo a partir de agora, mas eu sei que por muito que tu queiras controlar o jogo, há momentos que o jogo sai do teu controle. Há momentos. E dei-vos um exemplo do Flamengo, que estava a ver o jogo. Primeira parte, 1-2, e depois acaba 2-1, né? O futebol é isto, portanto, o que eu te sei dizer é que nós temos um objetivo nesta competição, e que o traçamos desde o início da temporada e que não vamos mudar agora. E como eu disse antes do jogo, o nosso objetivo é sacar um bom resultado na Argentina, para depois fechar aqui a nossa casa. Portanto, isso eu não vou mudar, e como vai ser o jogo não sei. Eu sei o que é que nós queremos e porque é que nós trabalhamos, é para chegar ao final do jogo e estarmos na próxima fase. É isso que nós vamos procurar fazer do primeiro ao último segundo. Abel, boa noite. Guilherme Giuliari da Web Rádio Verdão. Abel, eu queria usar um exemplo que você mesmo disse algumas coletivas atrás sobre peso nas costas dos atletas. O Sousa chegou por um valor caro no Palmeiras e ele não marcava um gol desde o dia 11/2 desse ano. Hoje ele tentou na primeira vez, acabou não entrando, e na segunda vez ele acertou um belo chute e acabou fazendo o gol. O peso para esse tipo de jogador que não consegue marcar, as coisas não vêm dando certo, é importante um gol, uma assistência ou até mesmo um conselho do treinador dos companheiros para a sequência de uma temporada que tem sido muito grande em sentido de jogos e de volume de partidas para o Palmeiras. Olha, acho que finalizou 7 vezes. Eu tive a contar. Vem um bocadinho na sequência de que eu estava a falar ao teu colega há pouquinho, de jogadores que chegaram ao clube, jogadores que têm que se aculturar ao clube, a mentalidade sul-americana. Este jogador vinha de Inglaterra, não é? Num clube onde jogava para não descer de divisão, eventualmente. Portanto, isto requer uma aculturação da exigência do clube, da exigência dos torcedores. Uma coisa que pouca gente fala, o próprio gramado que é diferente. Esta aculturação, esta... Eu não tenho que vos dizer tudo, nem tudo o que eu digo aqui é verdade. Nem tudo o que eu digo aqui aquilo que eu quero, nem tudo. Eu disse-vos aqui, o Bruno Rodrigues só ia jogar para janeiro. Eu disse-vos isso, não disse? Não acreditem em tudo o que eu digo aqui. Não acreditem. Porque eu não sou este que vocês estão aqui a ver. Eu aqui sou uma personagem e depois, depois tenho a minha casa. Não é? E os meus jogadores, eu sou aqui aquilo que eu quero e quero que vocês entendam, mas a aculturação destes jogadores ao país, ao clube, à cidade, isto às vezes é rápido. Porque é que o André chegou aqui e parece que as coisas funcionam? Porque ele conhece isto, eu não lhe vou ensinar nada agora. Né? Agora, este tipo de jogadores como o próprio Facundo, que está aqui, vai fazer um ano connosco, né? E às vezes parece que toda a gente, calma. Eu já falei aqui várias vezes sobre o exemplo do Veiga, mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. O tempo que demorou o Veiga a chegar ao estatuto chegou. Eu já disse que o futebol brasileiro não é amigo de ninguém. Eu falei privação do sono. Veja o impacto que isso tem nos atletas. E, portanto, nós temos que... Sabemos aquilo que estamos a fazer dentro do CT. Temos reuniões semanais,
Sabemos aquilo que queremos, já disse isso, sabemos onde queremos chegar, sabemos que estamos num período de transição. E o Palmeiras é isto, é um clube organizado, um clube que toma decisões difíceis, um clube que quer estar sempre a competir, um clube que vai lutar por títulos. É isso que nós vamos continuar a fazer. E o Ramon, vocês veem agora o Vitor Roque, mas espera aí, o que é que mudou o Vitor Roque? Já ouviram falar em carinho e cuidar? Carinho e cuidar. Às vezes as pessoas dizem, mas qual é o teu tipo de liderança? As pessoas têm um exemplo completamente errado da minha forma de liderar. As pessoas acham, este gajo deve andar tudo como na tropa, tudo direitinho. Não. Eu cuido daqueles que são meus. Eu cuido. Porque eu já sei que fora vão torná-los ídolos, como se fossem deuses, e não são. Não são Deus, há um. Jogadores, ninguém é Deus aqui. Somos mais um que tem uma função específica, é jogar futebol. Assim como fazem o contrário. Simplesmente pisam, fazem coisas que isto não existe. Parece o 8 e 80. E a nossa parte é cuidar. Cuidar destes jovens. Os mais velhos já estão habituados porque já sabem como é que isto funciona. E termino como comecei. O Brasil é um país especial. Está bem? Obrigado, Abel. Obrigado. Eu achei muito interessante o ponto que ele fala ali do jogo, né, contra o River Plate, que é muito interessante da gente abordar. Eu achei interessante esse ponto que ele fala do River Plate, que é interessante a gente abordar. Eu falei um pouco disso, mas obviamente quem sou eu perto do Abel, né? Sobre o lance de você jogar um jogo difícil que a gente jogou e manter tudo aquilo que a gente fez no primeiro tempo é muito difícil. E de fato, né, o time consegue manter, mas até mesmo o futebol europeu, acho que talvez uma das grandes diferenças do futebol brasileiro para o europeu é a intensidade, né? A intensidade interfere muito nisso. Quando você joga contra eles, isso fica muito claro. Mas mesmo assim, não conseguem manter o jogo inteiro. Tanto que na Copa do Mundo de Clubes, alguns momentos aí, os times brasileiros conseguiram ali igualar a parada e tudo mais, até porque eles deixam cair, que é normal, qualquer esporte, inclusive de alto desempenho, você não vai manter aquele, a não ser que seja tiro curto, né? Mas de maneira geral, um esporte igual o futebol, que é 1h30 ali, mais acréscimos, então é muito complicado você manter. E é uma análise interessante do Abel. E depois ele fala ali, que eu falei pra vocês, que ele falou sobre a postura dele, né? Que ele falou, falei que o Bruno Rodrigues ia votar em janeiro, votou antes, não acredita em mim. O Abel faz muito isso, ele joga muito pra torcida, joga muito pra imprensa, pra tirar muitas vezes o foco do time, pra tirar muitas vezes o foco até individual de alguns jogadores, e costuma funcionar, ele sabe fazer isso muito bem, então é legal até ele abrir o jogo sobre isso, né, porque fica uma coisa, digamos, bem honesta. Agora não tem muito o que acrescentar também das falas do Abel aqui, né, gente, mas agora vamos vir aqui essa análise rápida, story rápido aqui do Felipe Melo. Eu trago porque eu tô ligado que vocês gostam, tá, vamos ver. Bom, falta de poucos minutos para o término do jogo entre Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras não deu chance, né? O Palmeiras não deu chance para o Fortaleza, principalmente depois das mudanças do Abel, né? A entrada do Andrés Pereira, que eu falei na GETV, que é um atleta, uma ótima contratação do Palmeiras, e assim, chute fora da área, bola parada, o moleque é muito bom. 2 golaços. E realmente o Palmeiras aí na perseguição, 1 ponto atrás do Flamengo, passa o Cruzeiro, né? Temos campeonato, é isso aí. Agora, a importante vitória do Palmeiras também demonstra a força do grupo, né? A inteligência também do staff, o Abel, enfim, o staff dele. E moral para chegar na quarta-feira e classificar dentro de casa. É bom, eu gosto quando o cara manja assim, velho, porque ele faz um comentário ali de 1 minuto que tem a story, né, e já ele aborda vários assuntos ali. Ele falou sobre esse lance do staff, que eu acho legal da gente pegar, né, o quanto o staff do Palmeiras, de maneira geral, a comissão técnica aí do Abel trabalha muito bem para dar confiança pro elenco. Você conseguir ter esse elenco, a confiança nesse elenco, te garante esse ano muito competitivo e te garante os próximos pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos, tem obviamente uma reposição ou outra aí, mas assim, o Abel e a comissão tá ganhando esse elenco assim como ganhou os anteriores aí, e aí, cara, elenco por elenco, nome, peça,
É Palmeiras e Flamengo. Óbvio, aí tem o Cruzeiro, tem outros times aí. Óbvio, a gente foi eliminado aí na Copa do Brasil pro Corinthians, perdeu o Paulista, o Flamengo foi eliminado pro Galo, que tá mal pra caramba. Então acontece, essas coisas acontecem e infelizmente faz parte do futebol. No caso do Palmeiras estava dentro de uma reformulação e o Flamengo ainda, querendo ou não, o trabalho do Felipe Luiz é novo, não é um trabalho muito novo, mas é um trabalho novo, especialmente comparado com o do Abel. Acho que inclusive essa é a nossa vantagem, digamos, contra o Flamengo, de ter um trabalho tão longevo, hoje não com o elenco, mas sim com o técnico, né? Então essa confiança aí da comissão técnica. Mas, cara, assim, é uma vitória, uma noite de sábado perfeita, eu acho. E acredito que o Palmeiras, essa vitória realmente dá muita confiança pro jogo contra o River Plate, pra torcida já ir muito confiante, os jogadores muito confiantes, mas nem confiança, eu vou falar pra você, no futebol, eu não sei qual a porcentagem que aí o jogador poderia dizer. Mas, quer um exemplo? A batida do Sosa, velho. A batida confiante dele. O Flaco Lopes, meu Deus, o Flaco Lopes já entra sabendo o que vai fazer, já entra distribuindo como se fosse, né, o Messi, que a gente fala, todo jogo tem um cara flaco, e é isso, cara, jogo legal demais, 3 pontos importantes demais, análise do Abel Ferreira aí, né, abrindo o jogo, inclusive, análise do Felipe Melo também pra vocês, beleza? Deixa a sua inscrição no canal que é muito importante, seu like, tamo junto.